Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do Por Dentro dos Resultados. Eu sou o Figo, sou editor do Infomoney e, para quem não conhece, o Por Dentro dos Resultados, ou PDR, é o projeto do Infomoney em que a gente entrevista executivos de companhias de capital aberto com ações listadas, seja na Bolsa Brasileira, na B3 ou no exterior, para que eles possam falar sobre balanços e sobre perspectivas. Nessa nova temporada, a gente está falando do primeiro trimestre de 2023. E antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, eu quero pedir para você que está assistindo a gente, para já deixar o seu like nesse vídeo, se você ainda não curtiu, e se inscrever no canal do Infomoney, se você ainda não for inscrito. A gente tem muita entrevista pela frente, para você não perder nenhuma delas, clica nesse sininho que tem aqui abaixo do player, assim você vai ser notificado sempre que uma nova entrevista for pro ar. Agora sim, bora lá! Bom, meu convidado de hoje é o Alexandre Santoro, que é o CEO da IMC. Alexandre, bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Figo, prazer aqui estar contigo hoje, falar um pouco sobre a IMC, sobre o primeiro TRI, sobre a companhia e as perspectivas. Fechado. Eu vou passar a palavra, então, para que você possa fazer um resumo, uma apresentação dos principais destaques aí para a IMC nesses 3 primeiros meses de 2023. Na sequência, a gente começa o nosso bate-papo. Então, por favor, fica à vontade. Tá bom. Então, de novo, mais uma vez um prazer estar aqui. Começando, acho que eu gostaria de destacar, a gente encerrou agora o primeiro TRI, a gente acabou de divulgar na semana passada. A gente teve o primeiro trimestre, o melhor primeiro trimestre da nossa história. A gente vem também de 2022, um ano que foi recorde para a gente aqui na companhia. E é o 8º trimestre consecutivo que a gente apresenta melhoria nos nossos resultados de uma maneira geral. Acho que isso reforça muito a consistência da estratégia que a gente colocou aqui em marcha na companhia há exatos 2 anos que eu me juntei ao projeto da IMC. Acho que demonstra consistência na estratégia e também a disciplina que a gente teve ao longo desses últimos 2 anos na execução dessa estratégia. Então, a gente encerra esse primeiro TRI com um resultado recorde, como eu comentei, mas acho que mais importante do que isso é o 8º trimestre consecutivo de melhoria nos nossos resultados de evolução. Eu acho que grandes destaques, a receita líquida da companhia, ela cresce quase 17%, a gente chega a 530 milhões de reais em todas as nossas operações. O EBITDA, a gente chega a 48 milhões de reais, a gente dobra o EBITDA quando comparado ao primeiro TRI de 2022, chegando numa margem EBITDA de 9%, e também bastante importante, a gente encerra com endividamento líquido de 300 milhões de reais, mas com uma alavancagem de somente 1,8 vezes a relação dívida líquida EBITDA, contra os covenants de 3. Então, assim, acho que de uma maneira geral os números bastante positivos. E como eu comentei, assim, Figo, acho que 3 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, a consistência dos resultados, ou seja, não só o primeiro TRI, mas o fato de ser o 8º trimestre consecutivo que a gente bate o período anterior. A gente também, o segundo ponto, a gente encerra o trimestre com uma situação financeira muito bem estruturada. A gente hoje tem, como eu já citei os números, uma alavancagem bastante mais baixa do que era nos últimos, principalmente há um ano atrás e ali logo depois do período do Covid. E a gente também tem um perfil da dívida melhor. A gente agora no início do ano, apesar de todos os desafios de cenários que a gente tem não só aqui no Brasil como fora do Brasil, a gente conseguiu fazer uma nova captação de 200 milhões de reais que melhora o perfil da nossa dívida. A gente alonga a dívida, a gente tem uma carência aí de 3 anos para começar a pagar essa dívida, a gente pegou esse recurso e integralmente pré-pagou uma dívida que era mais cara e de mais curto prazo. Então, o segundo ponto, o primeiro ponto é o resultado, a consistência dos resultados. O segundo ponto, a nossa situação financeira bastante equilibrada, bastante estruturada. E o terceiro ponto que eu queria destacar é que a gente também volta a companhia, ao longo desses 2 anos, dentro da nossa estratégia de equilibrar a operação, de melhorar o resultado do negócio,
mas também sem perder de vista o futuro, ou seja, a gente retoma o nosso plano de crescimento, a companhia volta a crescer. Então, no passado, a gente abriu 30 lojas, por exemplo, do KFC, a gente assinou de novo um acordo que há 2 anos atrás existia um litígio entre a companhia e a KFC Global. A gente reafirma um pacto de mais 10 anos, um acordo de mais 10 anos com a KFC, e a gente, para te dar números aqui, a gente saiu no período pré-Covid de 50 lojas do KFC para mais de 160 nesse momento. E o frango assado, que está até com o logo aqui atrás de mim, o frango assado, que é uma das marcas mais espetaculares que a gente tem aqui dentro do nosso portfólio, com um potencial gigantesco. Então, a gente também faz um projeto de remodelar, de repensar completamente a experiência dos clientes, e a gente agora tem um plano também muito forte de crescimento. Então, acho que é uma combinação de evolução de resultados, né, com a melhoria, de uma maneira geral, da situação financeira da companhia, que nos permite voltar a crescer e ter planos ambiciosos de crescimento. E acho que esse equilíbrio, eu diria, talvez um dos maiores desafios que a gente teve ao longo desses 2 anos, né, desde que eu cheguei. Às vezes é simples, né, você só olhar o curtíssimo prazo, tomar decisões que só melhoram o teu resultado ou que melhoram a situação no curtíssimo prazo e esquecer o longo prazo. E o oposto também acontece, né? Às vezes você olha muito o longo prazo e tira o olho do dia a dia. Então, acho que a gente está contente com a evolução porque a gente conseguiu equilibrar essas duas coisas, né? Então, a gente deu bastante foco na operação, no dia a dia, aumentou a rentabilidade do negócio, aumentou as margens do negócio. A gente foi muito disciplinado financeiramente também, com a execução de CAPEX, controle de despesa, controle de custos. E também a gente saiu de negócio, a gente desinvestiu, a gente fez um desinvestimento importante no Panamá. A gente vendeu a operação lá por $40 milhões, que é uma operação que não tinha muita sinergia com a gente aqui. Então, acho que a gente tomou essas decisões olhando as decisões corretas que a gente tinha que tomar também de mais de, vamos dizer, curto prazo, mas sem abrir mão de tudo que é importante para construir e pavimentar o futuro da IMC. Então, a gente investiu bastante, né, em reestruturar o nosso time. A gente tem um time super forte hoje, preparado e que nos levou a esses resultados. Mas a gente investiu muito em estrutura de pessoal, em treinamento, em colocar as pessoas certas nos desafios corretos. A gente também investiu bastante na parte digital. A companhia era uma companhia essencialmente analógica, eu diria. Hoje a gente está lançando agora, essa semana, o aplicativo da Pizza Hut, o novo aplicativo da Pizza Hut. A gente tem terminais de autoatendimento nas nossas lojas do frango assado e da KFC. A gente tem vendas por WhatsApp, tem programa de fidelidade, ou seja, são coisas que você faz o investimento, você não vai ter o retorno imediato, no curtíssimo prazo, mas são fundamentais para médio e longo prazo. Então, a gente fez isso, ao mesmo tempo também a gente voltou a crescer, como eu falei, em termos de número de lojas, a gente investiu em lojas. Então, acho que para resumir, acho que acho que foi um avanço importante. A gente está contente com a evolução, com o pé no chão, de que essa é uma longa jornada e a gente deu os primeiros passos da maneira correta, e que mostra que a nossa estratégia estava certa desde o primeiro momento. Perfeito, obrigado, Alexandre, pela introdução. Então, eu queria começar perguntando sobre cenário. E cenário já pegando um gancho aí do balanço, né? Bom, como você falou, vocês tiveram um crescimento de receitas, tiveram um crescimento do EBITDA, tiveram um crescimento que vem acontecendo nos últimos trimestres. Uma linha do balanço, que é a última linha ali do lucro, que na verdade vocês tiveram um prejuízo no trimestre, veio um pouco maior do que em 12 meses. E aí eu queria te perguntar o porquê disso, se teve alguma coisa a ver com essa operação que você falou de alongamento da dívida, e se nessa operação de alongamento da dívida vocês sentiram algum impacto em relação ao cenário, porque a gente está num cenário bastante desafiador para todas as empresas de todos os setores, né? A gente está com taxa de juros alta, a gente está com restrição de crédito, especialmente no varejo, a gente tem visto alguns casos de empresas aí em situação financeira preocupante e que aparentemente pode ter tornado o mercado um pouco mais restritivo
especialmente para as empresas do varejo. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, primeiro, o porquê do prejuízo, se está relacionado de fato a essa operação, e se nessa operação vocês sentiram alguma maior dificuldade por conta desse cenário de restrição de crédito, por conta tanto do macro quanto desses casos de empresas que a gente tem visto recentemente. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, a questão do resultado na última linha, né? Sim, tem um impacto, porque essa operação que a gente fez, a gente usou o recurso novo para pré-pagar uma dívida antiga que tem um custo para você fazer esse pré-pagamento antes da data do vencimento, que faz sentido no médio e longo prazo, mas no trimestre você tem que reconhecer isso. Então, uma parte é isso, a outra, é óbvio, também é o efeito da taxa de juros, que você tem uns juros mais altos, não só aqui, como também nos Estados Unidos. A gente tem operação nos Estados Unidos, então quando você consolida, tem esse impacto sim, tá, Figo? A sua segunda pergunta, eu acho assim, isso para mim foi um ponto bastante positivo do que a gente conseguiu fazer, porque sim, o cenário é um cenário né, de restrição de crédito, taxas muito altas. Então, esse cenário ele não é um cenário mais amigável né, para qualquer pessoa que queira levantar fundos. Mas eu acho que para a gente foi acho que uma comprovação, sabe, dessa história que eu acabei de tentar contar ali no início, aqueles 10 minutos, um pouco dessa evolução da companhia. Eu acho que tem uma percepção já hoje de alguns bancos, de alguns investidores, o risco da companhia hoje ele é muito menor do que ele era na época, né? Então, por isso que a gente consegue não só captar recursos, mas consegue captar recursos com prazo melhor e com custo menor do que eu tinha na outra dívida. Então, isso foi uma operação que a gente começou a trabalhar ainda lá no meados do ano passado, segundo semestre do ano passado, que a gente começou a desenhar ela, e a gente ficou muito contente de conseguir uma parceria grande aí do Banco do Brasil junto com o UBS, de fazer essa operação junto com eles, e eu acho que isso foi, de novo, acho que é um reflexo um pouco de tudo que eu falei da evolução da companhia. Perfeito. E em relação a essa captação que você citou, dos 200 milhões que vocês levantaram no começo do ano, isso já é suficiente para esse período aí, digamos, até o final do ano, ou vocês ainda têm, num curto e médio prazo, a expectativa de ter necessidade de fazer uma nova captação? A gente não tem nenhuma necessidade de curto prazo, Figo. Tudo que tinha de vencimento de mais curto prazo, a gente alongou com essa operação. A gente tem agora vencimentos um pouco mais longos, mas eu diria que a nossa alavancagem, né, que está em 1,8 vezes, é uma alavancagem bastante confortável, mas a gente não pode deixar de olhar e buscar alternativas, porque o custo é caro, né? Então, a gente não tem nenhuma necessidade, nenhuma urgência de curto prazo, mas a gente segue trabalhando e vai continuar trabalhando, conversando com os bancos, pensando em alternativas e ideias que possam fazer sentido para a gente fazer uma outra operação, por exemplo, parecida com essa, onde você consiga ter um prazo mais longo, custos menores e mais flexibilidade de uma maneira geral. Então, é um trabalho contínuo, mas assim, não tem nenhuma necessidade, muito mais pela questão do próprio custo. Perfeito. Alexandre, eu queria que você falasse um pouco sobre a demanda nos restaurantes de vocês, né? Porque a gente fala muito do cenário macro, inflação e as pessoas com menos dinheiro. Isso de alguma forma, de que forma que isso afeta o setor de restaurantes, especialmente o setor de fast food, que também tem uma parcela relevante aí no portfólio de vocês. Como que isso afeta vocês em relação à demanda das pessoas? Houve crescimento? Por que desse crescimento? Se você puder falar um pouco sobre esse cenário como um todo e como que isso afeta as operações de vocês? Ótimo. Olha, a gente tem, é interessante, o nosso negócio, especialmente o negócio de fast food, ele é um negócio muito resiliente, Figo. Ele, né, em cenários, quando você está num cenário muito positivo, as marcas acabam sendo um pouco aspiracionais, então você tem muita gente querendo provar e querendo ir nas lojas. Em momentos que você
tem um cenário um pouco mais desafiador, ele também segue sendo uma opção muito, muito interessante de valor, né, do valor pelo dinheiro, que a gente costuma falar. E eu gosto de dar um exemplo aqui interessante no Brasil. Se você pensar 5, 10 anos atrás, você ir numa uma cadeia de fast food, provavelmente você seguramente pagaria pelo menos o mesmo ou um pouco mais caro do que um restaurante de comida aquilo, por exemplo, né? E hoje você vê que a inflação desse negócio ela foi bem menor do que em outros setores. Então hoje você consegue ter acesso a uma alimentação saborosa, com qualidade, a um preço muito competitivo e menor até do que um restaurante aquilo. Só para te dar um exemplo de uma situação que é um fato que mostra a resiliência desse setor. Dito isso, você não está alheio, né, óbvio, a questão de renda, tem uma série de fatores que impactam, mas a gente tem conseguido, eu acho que conseguindo manter essa proposta de valor, onde você consegue ter ofertas, tem uma percepção de valor grande por parte do consumidor, você tem um mercado interessante, muito resiliente aí. Dito isso, a gente, óbvio, depende muito a questão das transações nos restaurantes. Acho que isso aconteceu com todo o setor. É, a depender de onde você está localizado, onde está a sua loja, você sofreu mais ou menos, né? Então, por exemplo, os shoppings, se você pensar shopping, dia de semana, na hora do almoço, as transações são menores do que eram pré-Covid. Isso se dá muito pela mudança mesmo, por exemplo, do home office, né? Eu acho que é um dos impactos, e muitas empresas não têm os 5 dias full dentro do escritório. Você tirou um pouco esse fluxo dos shoppings, por exemplo. Então, em compensação, fim de semana já está igual ou até maior do que era no pré-Covid. Então, a gente tem que se adaptar e se ajustar um pouco a isso. A realidade do delivery também mudou muito a dinâmica do setor, né? A gente tinha situações de 5, 8% da venda por delivery. A gente tem marcas hoje com a Pizza Hut com 30%, a KFC com 25% das vendas acontecendo por delivery. Então, tiveram algumas mudanças. É importante estar sempre, né? Obviamente, a gente tá presente em qualquer situação de consumo que o nosso consumidor esteja querendo, precisando fazer uma compra. Mas eu diria que, de uma maneira geral, é um setor muito resiliente, e acho que é uma das razões de a gente ter começado forte esse primeiro trimestre. Perfeito. Vocês encerraram março, se eu não me engano, com 561 lojas totais aí entre franqueados e lojas próprias. Eu queria que você falasse um pouco sobre planos de expansão para esse ano. Se vocês pretendem abrir novas lojas, em quais marcas específicas e lugares, porque eu sei que vocês operam muito no Brasil, mas também no exterior, se existe alguma expectativa também de crescimento em outros mercados que não só no brasileiro. Se você puder falar um pouco sobre esse plano de expansão. Perfeito. A gente vem, eu vou começar com os Estados Unidos, aí vou falar um pouco mais de detalhe do Brasil. A gente vem consistentemente nos Estados Unidos crescendo 1, 2 lojas por ano. Então esse ano vai ser tá no mesmo ritmo. A gente está planejando abrir agora em junho já um restaurante em Boston, uma localização espetacular, um ponto muito muito importante na cidade que acho que vai nos ajudar muito no crescimento, no nosso plano de expansão lá dos Estados Unidos. Quando a gente vem para o Brasil, a gente tem né, como você conhece, Figo, a companhia, a gente tem um portfólio de várias marcas e a gente elegeu algumas marcas como prioritárias para a expansão. Não quer dizer que as outras não sejam importantes, são todas marcas importantes, todas marcas rentáveis, todos os negócios que a gente tem são rentáveis, mas a gente elegeu que a Pizza Hut, o KFC e o frango assado seriam as prioritárias para a expansão, né? Por uma série de fatores, dentre uma delas por priorização, né? Você não consegue, é impossível querer expandir tudo, a gente não tem capital nem intelectual nem financeiro para fazer isso, teria que ter uma estrutura muito diferente para poder fazer. Então a gente elegeu essas 3 marcas aqui no Brasil como prioritárias. Então o KFC já vem de um crescimento forte ano passado, esse ano a gente pretende repetir mais ou menos o mesmo ritmo, até um pouco mais do ano passado. Lembrando que a KFC,
a gente não cresce somente com lojas próprias, a gente cresce com lojas próprias e franqueados. Então, a gente tem um plano bem forte, que já a gente abriu 5 lojas do KFC esse ano, até aqui. A Pizza Hut também, a gente tem um plano interessante de crescimento, nesse caso, mais franqueados até do que lojas próprias. E o frango assado, a gente tem, eu comentei no início rapidamente, a gente fez eu diria, um redesenho do negócio do frango, repensando completamente a experiência do nosso cliente, que mexe desde do novo logo e nova identidade visual ao layout da loja, a fachada da loja, a tecnologia embarcada dentro da loja. Ano passado a gente focou muito nesse plano, nesse projeto. Esse ano a gente já começou na Carvalho Pinto, a nossa maior loja, a fazer essa adaptação, a remodelar a loja, vamos falar assim. A gente vai fazer isso com as principais lojas, então a gente, além da Carvalho Pinto, a gente vai estar fazendo com umas 3 lojas ainda esse ano, essa remodelagem, e ampliação de pátio, tem alguma de estacionamento, ampliação de área de restaurante propriamente dito, que não deixa de ser um investimento de expansão, e a gente também pretende abrir pelo menos mais um restaurante do frango assado esse ano, e aí 24, agora que a gente acertou o modelo, como que a gente quer crescer, né? Como que eu digo, como é que é o layout da loja, o que eu preciso ter dentro da loja, em termos de tecnologia, em termos de equipamentos, de marcas, o que a gente vai estar dentro da loja, a gente definiu isso, a gente fez um planejamento muito detalhado de quais trechos das rodovias são prioritários para a gente, e agora a gente já está em negociação com uma série de pontos. Então, esse ano a gente imagina consegue abrir ainda mais uma loja, e a gente tem um plano para acelerar bastante esse ritmo de crescimento do frango assado a partir de 24. Perfeito. Aproveitando esse gancho, a gente, ao longo da semana, quando a gente anunciou que faria entrevista com vocês, a gente recebeu algumas perguntas de leitores. Muitas delas eram especificamente sobre a marca Frango Assado e especificamente sobre... Porque muitos leitores identificaram essas mudanças que foram feitas no espaço físico das lojas, né? E muitos elogiaram isso. E eles perguntaram também em relação à expectativa se Frango Assado poderia se tornar uma marca que não fosse só restrita a rodovias, por exemplo, sabe? Que já é muito tradicional, as pessoas vão viajar, usam muito, sempre, geralmente tem lojas do frango assado ali, mas como outras marcas que começaram e ficaram muito famosas em rodovias e acabaram, de repente, expandindo uma franquia um pouco menor para shoppings ou para outros espaços também que são mais comuns ali no cotidiano das pessoas, chegou muito essa pergunta se o frango assado isso poderia acontecer com eles também. Aí eu já emendo numa pergunta minha, que é em relação ao cross que vocês têm feito também às vezes, que eu já reparei, de marcas. Por exemplo, vocês colocaram em algumas lojas frango assado, vocês colocaram Pizza Hut dentro, né? Qual é a estratégia de vocês em relação a isso? Isso tem dado certo? Qual o retorno que vocês têm visto nessas lojas específicas que vocês fizeram esse cross de marcas? Excelente pergunta. Vou dividir a primeira em 2 partes. Excelente que a gente está conversando hoje, é uma coincidência, na verdade. Ontem, a gente trouxe a coxinha do frango assado para a Avenida Paulista. A gente fez um evento, era o dia da coxinha, foi super interessante, filas enormes, as pessoas, né, com feedback muito positivo. Poxa, quando é que vocês vão trazer o frango assado para a cidade? Então foi uma ação muito, muito, muito interessante, que a gente já vinha planejando há um tempo. E a logística, é interessante você saber, a gente está usando, por exemplo, o restaurante do Viena, que é uma marca nossa. Então não necessariamente eu precisei construir um frango assado ainda né, dentro da cidade, mas eu posso usar a cozinha de outras marcas que a gente tem, como é o caso do Viena. E aí o próximo passo, a gente fez essa campanha ontem, mas a gente vai trazer o frango assado para o delivery. Né? Então a gente vai dar a opção das pessoas poderem comprar um pão, nosso famoso, querido e delicioso pão de semolina, mas também a coxinha, o pão de queijo. Aí a gente vai estar, obviamente, isso é um teste ainda, Figo, ainda não é um plano de expansão para a cidade, vamos chamar assim, mas a gente está entendendo o mix, a questão da operação, para a gente garantir que os nossos clientes consigam ter a mesma experiência, a mesma qualidade, vamos dizer assim, do produto que ele encontra na rodovia e consiga ter na cidade. Então, mas isso é uma frente que a gente gosta muito, e a gente, na verdade, a gente está
A gente sempre pensou em fazer isso e também a gente teve muito feedback dos clientes, como a pessoa que mandou essa mensagem, questionando, poxa, vocês não vêm para a cidade. Então a gente vai começar, a gente fez essa ação, vamos começar fazendo delivery em São Paulo, em algumas lojas, usando a cozinha, a infraestrutura do Viena, em alguns casos, para a gente poder fazer o delivery dos saborosos e únicos produtos do frango assado. Isso ainda nesse ano? Isso a gente está testando, já vai começar agora. Essa Ah, tá. semana já vai ter a questão do delivery e a coxinha foi Uhum. um evento ontem específico, que foi super legal, super, super divertido. E a gente já vai fazer esses testes agora com o Viena, é um processo de entendimento, de até que ponto Claro. vai fazer sentido ter uma loja, Uhum. mas a intenção é a gente fazer os nossos produtos serem mais acessíveis para a população. Então, isso é uma coisa. A outra, a tua pergunta é também bastante, a segunda parte da pergunta também que é bastante interessante, é que a gente tem um portfólio de marcas muito interessantes e, de certa maneira, complementares, né, em alguns casos. Então, eu vejo isso assim, a Pizza Hut com o frango assado foi uma combinação de sucesso. A gente hoje tem 21 lojas das 25 do frango assado que tem a Pizza Hut. A gente também testou modelos diferentes. A gente testou o modelo de uma loja completa dentro da loja do frango assado. Em alguns casos, a gente tem como se fosse um quiosque, uma loja um pouco menor, uma estrutura um pouco menor, mas garantia igual de qualidade, não muda absolutamente nada a questão da qualidade, o que mostrou até ser mais rentável esse segundo modelo. Então, assim, a gente gosta muito dessa parceria. A gente também está desenvolvendo a questão do café dentro do frango assado. A gente entende que é uma ocasião de consumo muito interessante. A gente tem uma marca espetacular no nosso portfólio, que é a Brunella, por exemplo, que tem doces. Então, tem uma série de coisas acontecendo. A gente vai estar explorando e testando isso. A gente tem uma área específica de inovação aqui dentro, de pesquisa e desenvolvimento, que está liderando essas iniciativas. Então, acho que a gente tem ainda muita coisa para fazer, muita coisa para testar, mas eu diria, acho que para concluir só a questão do frango assado, a gente fez esse teste, né, a gente está fazendo esse teste na cidade, mas o potencial, Figo, dele na rodovia é gigantesco, sabe? A gente vê o nosso maior concorrente tem o dobro de lojas que a gente, e ainda assim, a quantidade de trechos importantes de rodovia, sem você ter uma opção agradável que você possa parar, né? E a gente fala muito aqui dentro poxa, o que faz a pessoa botar a seta para a direita, né? Você está na rodovia, o que te faz ligar a seta para a direita? E qualquer pesquisa que você vai fazer, você vai ver que tem o componente combustível, abastecimento, banheiro e alimentação, né? São essas três grandes coisas. E a gente sabe que tem um potencial enorme de estender esse conceito nosso na qualidade que a gente oferece para muitos outros trechos da rodovia. Então, eu diria, para resumir, a prioridade nossa é seguir crescendo em rodovia, mas a gente não vai deixar de testar esses modelos, como eu acabei de citar esse exemplo do delivery dentro de São Paulo. Perfeito. Bom, Alexandre, a gente falou sobre expansão. Você citou na sua introdução, ou um pouco depois, se não me engano, sobre o desinvestimento que vocês fizeram no Panamá. Existe algum plano, algum outro plano de desinvestimento? Existe algum estudo? Vocês estão sempre pensando em marcas que estão indo melhor e menos, e talvez uma ou outra vocês tenham esse plano de desinvestir para poder investir em outras marcas ou em novas marcas? Como é que funciona isso? Como é que está esse pipeline de vocês? Ótima pergunta. Olha, a gente está sempre analisando, Figo, oportunidades que possam fazer sentido. A decisão dos investimentos do Panamá, ela foi uma combinação de um negócio que era muito bom. Às vezes essa é uma decisão que não é tão simples, né? Não é fácil, que é um negócio bom, é um negócio rentável, mas é um negócio pouco escalável. A gente via pouca oportunidade de crescimento e muito pouca ou quase nenhuma sinergia com os negócios que a gente tinha aqui no Brasil. Então teve uma oportunidade num preço que a gente entendeu que era um preço adequado, correto à realidade do negócio. Então a gente fez essa transação. Então eu diria, como exemplo, é isso. Acho que a gente hoje a gente não tem nenhuma operação nossa que não dê resultado, ou seja, todas as nossas operações são rentáveis, o que tira qualquer pressão de qualquer urgência
de vender a qualquer preço, né, ou de qualquer maneira. Então a gente não tem essa pressão, a gente tem essa nossa dívida equalizada, mas sim a gente olha alternativas, a gente olha a alternativas estratégicas que possam fazer sentido em termos de geografia. Por exemplo, a gente tem uma operação hoje na Colômbia de catering, que é bastante específica. Então a gente tem algumas coisas que a gente analisa, obviamente, mas sem uma necessária obrigação de fazer a qualquer preço, a qualquer momento. Se tiver uma oportunidade, a gente vai estar sempre analisando com esse intuito. Né? No final, não deixa de ser esse recurso que veio do Panamá para a gente, nos ajudou a equilibrar a companhia, reduzir o nível de endividamento. Né? Então, as oportunidades podem aparecer, a gente não está buscando ativamente fazer nenhuma grande transação, mas a gente vai estar sempre olhando, pensando em alternativas estratégicas que possam fazer sentido, sim. Alexandre, eu queria que você explicasse também um pouco para a gente, entre as dúvidas que a gente recebeu dos leitores, além dessas específicas de frango assado, chegou muitas perguntas em relação a quais unidades da Pizza Hut, do KFC, dessas marcas conhecidas globalmente que a EMC administra, né? Muita gente perguntando se são todas as marcas de KFC do mundo ou se são só de determinadas regiões. Eu imagino que vocês devam receber muito essas dúvidas. Se você puder explicar um pouco para quem está assistindo a gente, quais são especificamente as lojas que vocês administram, se são só as do Brasil, se são algumas no exterior, quais são, porque KFC, por exemplo, é uma marca que a gente tem, você vai para a Europa, tem, você vai para os Estados Unidos, tem, você vai para o Brasil, tem, você vai para qualquer parte do mundo, tem. Quais que estão ali sobre a administração da IMC? Perfeito. A KFC é a maior do mundo, tem mais de 20 mil restaurantes no mundo inteiro. Só na China tem quase 6 mil restaurantes. Então, assim, é realmente uma marca fortíssima. Não, olha só, eu vou tentar explicar, resumido aqui. A gente tem duas marcas, a Pizza Hut e o KFC, nas quais nós somos master franqueados, que se chama, que a gente opera aqui no Brasil essas marcas. Então, o que acontece com essas marcas? A gente pode construir lojas, como a gente tem lojas próprias e a própria IMC opera, ou a gente pode subfranquear essas lojas. Então, a KFC, como eu comentei no início, mais ou menos 85 lojas, são 85 lojas próprias, mais ou menos 75 lojas que franqueados, que abriram tudo aqui no Brasil. A gente agora tem um acordo que a gente vai focar a expansão no Sul e Sudeste, mas a gente ainda opera o Brasil inteiro. A gente tem franqueados e lojas próprias fora do eixo Sul e Sudeste. Então, a gente é a figura que se chama de master franqueado. A Pizza Hut é bem parecida, a gente é o master franqueado Brasil, mesmo conceito. A gente tem aproximadamente 60 e poucas lojas próprias e mais ou menos 200 lojas de franqueados. Então, essa é a lógica dessas duas marcas, desse acordo, dessa parceria que a gente tem com a Yum Brands, focada no Brasil. A gente tem uma terceira marca americana, que é a Olive Garden, que é um negócio espetacular, uma proposta também de valor muito interessante, uma comida muito saborosa. Essa a gente não é um master franqueado, mas a gente opera as 6 lojas do Brasil, que estão aqui basicamente dentro de São Paulo. Então a gente opera, é uma licença de franquia, vamos chamar assim, dessas marcas para operar aqui no Brasil. São essas 3 marcas internacionais, vamos dizer, que a gente tem aqui no Brasil. As demais marcas, como frango assado, Viena, a batata inglesa, a operação do catering, do RA Catering, os nossos negócios dentro de aeroportos, os nossos negócios dentro de hospitais, que a gente tem também, por exemplo, no Einstein, aqui em São Paulo, a gente tem algumas outras marcas. Essas marcas são 100% nossas, que a gente é dono da marca e a gente opera os restaurantes, aí 100% lojas próprias. Não tem nenhuma dessas outras marcas, a gente, até então, pelo menos a gente não tem nenhum franqueado. Perfeito, está explicado. Alexandre, eu queria te perguntar também, já aproveitando que você citou a questão das lojas nos aeroportos, como que ficou a questão da pandemia nessas lojas? Porque, enfim, foram todas as empresas relacionadas a turismo e a alimentação, as que trabalhavam muito próximas de aeroportos, sofreram bastante, né, com a restrição de circulação de pessoas. Enfim, eu imagino que a demanda tenha caído bastante.
E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, e já juntando com outro gancho que você citou na apresentação, que é do digital, né? Do e-commerce, enfim, dos investimentos que vocês fizeram em aplicativos, como você citou o aplicativo da Pizza Hut, enfim, quão necessário foram esses investimentos por conta desse cenário gerado pela pandemia, né? Porque a gente viu um movimento, acho que já vinha crescendo, né? O uso de aplicativos e de consumo digital, mas acho que a pandemia acelerou esse processo e deixou um legado, né? Acho que muita gente que começou a utilizar ali os meios digitais para fazer compras e tal, acabou que tudo bem, o mundo agora voltou para o presencial, quando eu posso eu compro no presencial, mas se eu não tiver tempo, eu já sei fazer ali no online, né? Então eu acho que esse legado ficou, né? Se você puder falar um pouco sobre isso, sobre o que aconteceu com essas operações de vocês, especificamente nos aeroportos durante a pandemia, se isso já é algo que se recuperou, e que falta ainda investir nesse mundo digital, já que ele se tornou uma coisa muito mais importante, muito mais necessária para as empresas de alimentos, né, de alimentação e de varejo no atual cenário. Perfeito. Começando com o aeroporto, Figo, a gente tem, eu diria, dois tipos de operações, tem uma complementaridade, mas são diferentes dentro dos aeroportos. A gente tem um negócio de catering, o catering é o que leva a alimentação para dentro das aeronaves. Então você imagina que a gente tem duas linhas de receita. Uma é a comida em si, e a outra é a própria logística. A gente tem aqueles carros que levam né, as bandejas, né, aqueles carrinhos com a comida para dentro do avião. Esse negócio ele foi, eu diria, o mais impactado, tão impactado quanto, mas vamos dizer, foi o que menos se recuperou. Ele ainda está atrás do que ele já foi antes, mas aí para uma mudança realmente de desenho do negócio, dado que você pode observar as companhias aéreas não tem mais tanta opção, né, de comida dentro dos voos, a não ser nos voos internacionais. Então a gente opera voo internacional, aí onde a gente tem mais volume, nos voos nacionais, basicamente a gente faz a operação de alimentação da tripulação, né, dos pilotos e comissários, etc. Então esse é um negócio que mudou um pouco o desenho, mas para voo internacional ainda muito parecido. A gente tem um equilíbrio de voo nacional e internacional. Então é um negócio que, em termos de receita, a gente vem recuperando, só que a gente ainda está um pouco atrás do que era pré-pandemia. Em termos de rentabilidade, a gente já está bastante melhor. A segunda parte do negócio de aeroporto, aí são aquelas lojas de varejo de refeição. A gente tem o Viena, a gente tem uma parceria com lá em Confins, por exemplo, o bar da Budweiser, somos nós que operamos, a loja é nossa. Então a gente tem alguns negócios no aeroporto de Brasília, no aeroporto, especialmente no aeroporto de Confins também. Esse a gente tem muita sazonalidade nesse negócio, mas ele recuperou bastante mais do que o negócio do catering. Então eu resumiria dessas duas maneiras. O fluxo, apesar né, de ter algumas restrições, ter tido muitas restrições, mas ainda assim você vê, chega período de pico, os aeroportos estão cheios, então o negócio, eu acho que ele recuperou bastante bem. O catering que mudou um pouco o desenho, somente na questão dos voos nacionais. A segunda parte da pergunta sobre o digital, eu vivi isso há 2 anos atrás, quando eu me juntei à IMC. Antes eu estava morando fora, morava nos Estados Unidos, e pré-Covid já existia, como você bem citou, já era uma mudança que vinha acontecendo. O delivery, que historicamente a gente só pedia, todo mundo tinha um imã em casa, né, para pedir pizza, basicamente era isso. Né? Já em 2017, também em 2018 e 2019 acelerando, começou a ter muita opção, muitos restaurantes, muitos negócios dando opção de delivery. Então, isso eu costumo dizer que assim, acho que a pandemia ela acelerou uma tendência que já existia, de que no final ela é uma conveniência, que eu acho que você também comentou isso na tua pergunta. Hoje, o que eu acho que é mais fascinante nesse negócio da gente, que às vezes as pessoas pensam assim, essa pessoa é mais uma pessoa de delivery, essa outra pessoa gosta mais de ir na loja, esse outro prefere pegar o produto na loja, chegar e comer em casa. Na verdade, todos nós, eu acho que isso acontece com qualquer um de nós, nós fazemos um pouco de tudo.
tem aquele dia que você não quer sair de jeito nenhum, você quer um delivery. Tem um dia que você está animado de sair, você quer sair, você está com vontade de sair com sua família, ou sozinho, com seus amigos. Vai ter também o dia que você vai falar, sabe o que, eu vou fazer a ordem aqui no meu celular, mas eu vou pegar e vou comer a caminho para o escritório, a caminho do meu trabalho. Então, o que isso significa, essa mudança toda? Nós, né, que estamos nesse negócio, você tem que estar disponível qualquer em qualquer oportunidade de consumo que o seu cliente, porventura, venha a tomar. E como cada pessoa acaba tomando várias decisões, né, eu gosto de dar esse exemplo, que isso acontece comigo, no mesmo fim de semana eu posso almoçar em casa, um delivery e jantar fora, isso acontece com a maioria das pessoas. Então, a chave, o digital, acho que eu vejo o digital como um ponto super relevante de, primeiro, você estar disponível, né? Então, dando mais um exemplo, imagina uma loja nossa num shopping. Quem que eram meus concorrentes também antes? As pessoas estavam no shopping, ela tinha uma praça de alimentação e outros restaurantes, e ela escolhia ali na hora em qual lugar ir. Com o advento, né, da tecnologia e com delivery, por exemplo, quando você abre um aplicativo de um agregador, qualquer que seja ele, você está, naquele momento, concorrendo com milhares de opções, não mais aquela praça de alimentação sozinho. Então, isso traz um desafio adicional ao negócio, não só de você estar presente e disponível, como eu falei, em vários canais, então você tem que ter um aplicativo próprio, você precisa ter, você tem que estar junto com os agregadores, você tem que ter um totem, terminal de autoatendimento da loja, para aquele cliente que não quer interagir, ele quer customizar o sanduíche dele e ir embora rápido, né? Você tem que vender para o WhatsApp, que a gente hoje faz isso também. E, então, isso vamos falar assim, isso são as interfaces diretas que você tem com o consumidor, que a gente realmente investiu bastante, vai seguir investindo para melhorar o que a gente já tem, obviamente sofisticar e ter mais canais para que os nossos produtos estejam sempre disponíveis para qualquer consumidor, a qualquer hora, em qualquer lugar, na mesma qualidade. E tem uma outra parte do digital que é bastante relevante, que é você conseguir criar o seu CRM, né? Você conseguir interagir, entender e saber quem é esse consumidor, quais são as tendências do consumidor. E no nosso caso, que a gente possui mais uma série de marcas que têm uma complementaridade, vamos falar assim, conseguir usar essa questão do digital em programas de fidelidade, de se aproximar do cliente, mas e aumentar a frequência que esse cliente frequenta a sua loja, mas também poder oferecer uma segunda marca, uma outra marca para ele. Então, o digital tem várias aplicações, né? Óbvio, não quero me alongar demais na resposta, mas eu diria que uma primeira parte, essa de você estar disponível em qualquer canal a todo tempo, é fundamental, e você sem o digital você não faz isso. E o segundo é você conhecer o seu cliente, você ter uma base de dados do cliente, onde você consiga fazer ofertas mais customizadas e, no nosso caso, fazer essa combinação de marcas. Né? Para encerrar aqui, eu vou te dar um gol pessoal meu. Assim, poxa, imagina um consumidor nosso que volta no fim de semana, passa no frango assado, num domingo à tarde, e ele possa receber um push depois, uma mensagem que ele tem um cupom de um desconto na Pizza Hut, para ele comer a pizza à noite na casa. Então, isso são coisas que a gente almeja chegar lá, e são coisas que a gente tem investido para poder ter esse tipo de soluções aqui dentro. Perfeito, está respondido. A gente já passou um pouquinho do nosso tempo, mas acho que ainda dá tempo da gente abordar mais um assunto, que é sempre interesse do nosso leitor no Infomoney, e sempre surge essa pergunta aqui no PDR, que é em relação à perspectiva de pagamento de dividendos. Se a empresa tem alguma perspectiva em relação a isso, se existe alguma política ou alguma intenção ou expectativa de alteração dessa política no médio prazo, enfim, se você puder falar um pouco sobre essa remuneração ao acionista. Não, excelente pergunta. Olha só, a gente enxerga pelo menos 23 e 24, ainda são anos que a gente vai estar fazendo investimentos importantes, seja nisso que eu acabei de falar do digital, seja na própria expansão do frango assado, da KFC. Então, eu diria que nos próximos 2 anos, o nosso foco é aumentar a geração de caixa operacional,
para ajudar a financiar parte dessa expansão, desses investimentos estratégicos que são fundamentais. Para depois a gente entrar num outro ciclo, que aí sim entraria num ciclo de dividendos, provavelmente após 25. Mas eu diria que no curto prazo é isso. Nos próximos, né, pelo menos 2 anos ou 3 anos, a gente vai estar bastante focado em expandir esse negócio. E aí, Figo, só para dar um pouco mais de contexto para você e para quem está assistindo a gente, a IMC hoje, se você pensar, a gente tem 4 grandes sistemas. Quando você pensa os Estados Unidos, a Pizza Hut, a KFC e o frango assado, cada um desses tem um faturamento na média de 700, 800 milhões de reais por ano, tá? E todos os 4 não tocaram a superfície do potencial deles de crescimento, né? Então a gente hoje vê a importância da gente realmente ser eficiente no nosso dia a dia, ter a geração de caixa operacional, para a gente poder destravar valor dessas 4 grandes marcas, com potenciais fantásticos, são marcas queridas pelos consumidores, com um potencial enorme que a gente vai estar investindo para fazer elas crescerem substancialmente de tamanho. Então, esse é um pouco, acho que, o nosso projeto. A IMC hoje, claramente, se você analisar os números, pelo menos no meu ponto de vista aqui, a soma das partes, ela vale mais do que o todo, né? Então, você tem um negócio nos Estados Unidos sozinho, gerando EBITDA de quase 20 milhões de dólares, você tem o frango assado potencial gigantesco de expansão, KFC e pizza a mesma coisa. Então, a gente tem obviamente, uma disciplina, a parte financeira, a nossa disciplina de como fazer essa expansão com um endividamento controlado, com custo de dívida controlado. Esse balanço foi a tônica até aqui, vai continuar sendo para frente, mas a gente, com esse potencial todo, com essas marcas fantásticas, a gente entende que o melhor retorno realmente para o acionista é a gente reinvestir no negócio e expandir essas 4 marcas. Maravilha, está respondido. Então, eu queria agradecer Alexandre Santoro, o CEO da IMC. Obrigado pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui, ter falado como é que foram esses 3 primeiros meses para a empresa de 2023 e o que a gente pode esperar para o restante do ano. Então, obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado a você e estou à disposição. Um prazer sempre falar contigo, Figo. Tenha um bom fim de semana aí para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Valeu, obrigado. A gente que agradece. Só lembrando, pessoal, quem perdeu o começo dessa entrevista... Perdão, você ia falar alguma coisa, Alexandre? Não, era só, eu não consigo, eu tenho que no final falar, né? Quem estiver viajando, por favor, parem no frango assado, provem a nossa pizza. Aproveitar que é fim de semana, né? Aproveitar que é fim de semana, não deixem de aproveitar os produtos deliciosos e a experiência que a gente provê. Perfeito, combinado. Então, antes de pegar a estrada, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Infomoney no YouTube, se você ainda não for inscrito, para assistir todas as outras entrevistas do Por Dentro dos Resultados. Procura a playlist do Por Dentro dos Resultados aqui no canal, e para acompanhar as próximas entrevistas, entra no infomoney.com.br, na parte superior do site tem um link do Por Dentro dos Resultados. Ali a gente informa sempre quais serão os próximos convidados que vão bater um papo aqui comigo. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pode compartilhar à vontade. E é isso, obrigado pela audiência e até a próxima.